Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões, estamos abrindo um curso novo, o Desformação em Yoga e Meditação. O nome é curioso, eu sei disso, porque em geral você vai encontrar cursos que vão formar você para ser professor ou instrutor de yoga. Esse é um curso que vai desformar as suas ideias sobre yoga e meditação, ou meditação. É um curso no qual eu vou tentar reunir uma série de informações, de estudos, que eu dividi em 4 módulos. Filosofia, fisiologia, o módulo que eu chamo de humanas, ou seja, história, sociologia, antropologia, que vai abordar yoga e meditação, e o módulo escrituras, no qual nós vamos basicamente conversar sobre os 4 capítulos do Yoga Sutra. Vamos destrinchar o Yoga Sutra e conversar sobre ele e sobre uma interpretação e uma releitura feito por alguns yogis modernos, da modernidade. É um curso também no qual a gente vai tentar pensar de por que ele existe, né? Ele não vai capacitar você para dar aula para ninguém. Porque entenda, uma coisa é você ser instrutor de yoga, outra coisa é você ser professor de yoga, e uma terceira é você ser yogi. Esse curso tem a pretensão, despretensiosamente, de trabalhar com a ideia de yogi. Um instrutor de yoga é um tecnocrata, é alguém especialista em posturas, respiratórios, em textos, sabe a palavra Ishvara, como se diz, como escreve. Está preocupado na construção de posturas da aula propriamente dita. Um professor, ele está preocupado em fazer com que o aluno entenda o yoga. Um professor de yoga está preocupado em pegar um texto de yoga e fazer o aluno compreender sobre aquilo que ele está fazendo. Ele pode até, de repente, acabar até sendo um mestre, tendo seus discípulos, seus devotos. Mas, sobretudo, a diferença entre um instrutor e um professor é que o professor está preocupado com o aluno, com o ensino, enquanto o instrutor está muito preocupado em passar instrução. Está preocupado em que o maléolo está alinhado com o trocântere, que o dedinho do pé alinha com não sei o quê. Ele está obcecado pelo alinhamento corporal e em como você está cantando o Gayatri errado, essa palavra se diz assim. Instrutor se perdeu. O professor está muito preocupado em que você realmente entenda o yoga, entenda as escrituras, os asanas, técnicas de meditação, como se medita, as experiências, o que isso quer dizer. Agora o yogi, ele pode ser um péssimo professor. Ele olha para o instrutor e ri. O yogi, ele quer fazer com que o yoga faça com que ele retome o processo criativo na vida dele. Um yogi está preocupado que o yoga sirva para ele viver bem. O yogi está preocupado no yoga não com uma linha a ser seguida, uma trilha a ser trilhada, ele não vê o yoga como um caminho feito que leve ele para um patamar elevado da vida, conduza ele para samadhi, a libertação. Não. O yogi está preocupado com que a vida dele se beneficie praticando e vivendo o yoga. O curso de transformação está muito mais focado para isso. Então não espere aqui ninguém te corrigindo a montar Trikonasana, te dando passo a passo de como você deve meditar, em como você deve meditar, que experiências você vai ter, traduzir. Não. Mas o yogi também, ele está bastante preocupado em incluir o diálogo na prática dele. Ele sabe, o yogi, que uma prática sozinho, que a vivência do yoga sozinho vai ser mais difícil, porque ele se entende inserido num grupo social. Então o que nós vamos discutir aqui nesses 4 módulos, filosofia, fisiologia, aspectos sociais do yoga e a própria leitura das escrituras do yoga, não são um círculo fechado, não é algo a priori, não tem um yoga pré-determinado, o yoga está sempre em construção e adaptação. Isso um yogi compreende bem. Nessa nossa primeira aula, a gente vai tentar adentrar um pequeno passo no módulo de filosofia. E para a filosofia, a gente entende aqui o yoga como ética. Ética na filosofia significa um sentido de vida.
O que faz a vida valer a pena ser vivida. Isso é ética. Diferente de epistemologia na ciência, que é o estudo do conhecimento. A gente aqui vai estar pensando o yoga nas próximas aulas sobre a ética no yoga. Não a ética do yoga. Porque uma coisa é a ética e outra coisa é a moral. Ética é alguma coisa que você faz mesmo que ninguém esteja vendo. A moral é uma coisa que você faz porque você sabe que se não fizer, vai ser recriminado. Pensa você no supermercado que não rouba um chocolate porque tem câmera te vendo. Você faz isso na moral. Você olha uma menina na praia, você tem uma vontade imensa de gritar gostosa. Você não faz, porque se fizer, você pode tomar um pau, ser chamado de estuprador. Então você não faz isso na moral. Ético é alguém que não faz nem nada disso, porque ele não conseguiria fazer. Ético é alguém que está no supermercado e não rouba um chocolate, sei lá o quê, mesmo não tendo câmera vendo. Ético é alguém que faz algo porque não poderia fazer de outra forma. Moral não. Então, nós vamos tratar do yoga aqui, no módulo filosofia, como ética. Como algo no qual você faz no yoga mesmo que não tenha ninguém para ver. Ou seja, você que assistiu Black Mirror, mesmo que você não tenha likes das suas posturas ali, nem que você não tenha 1 milhão de seguidor. Você não vai praticar o yoga porque você vai ter seguidor, vai ganhar dinheiro, vai ser famoso, ser guru e tá na capa de revista. Você vai praticar yoga porque você não conseguiria viver de outra forma. Para a gente pensar nisso, é legal a gente entender que existem várias narrativas de mundo. Você que já assistiu outras aulas vai reler aqui de novo, mas sempre com uma perspectiva diferente, é bacana até isso. Narrativas são discursos, formas de você interpretar o mundo, e há várias. Mas basicamente a gente pode pensar em 2 narrativas grandes de mundo. Uma é a perspectiva de mundo dualista, e a outra é a perspectiva de mundo monista. Aí dualista você abre, tem mais um cabedal gigante de forma de pensar o mundo dual e mais um monte de forma de pensar o mundo monista. Mas são 2 grandes formas de pensar o mundo. A dualista entende que algo falta para você e que esse mundo aqui é um mundo, entre aspas, de passagem. É um mundo no qual você sofre. Sofre por quê? Porque o mundo bom está em outro lugar. Então o mundo dualista entende que você é Deus ou algo similar, algo que é superior a você, está fora dos homens e mulheres. É um Deus transcendente. Por isso que é uma visão dualista do mundo. Porque existe esse mundo aqui e existe um outro mundo lá. Pensa no mito da caverna de Platão, pensa no mundo ordenado de Aristóteles, pensa no céu cristão, nosso lar espírita. E até para alguns budistas, o nirvana, um local onde tudo é maravilhoso. É uma perspectiva dual do mundo. Existe esse mundo aqui e existe um outro mundo que é perfeito. Se você, Platão, pensa algo aqui, é apenas uma imagem, semelhança, um rascunho, porque isso de forma original a priori existe num outro mundo e é perfeito. Essa perspectiva dual de mundo faz com que homens e mulheres se percebam imperfeitos. Então, se você sofre nesse mundo aqui, a explicação é óbvia para um dualista. Pensa na Igreja Católica, tá? É o básico, é a espinha dorsal do mundo dual. Isso não é bom nem ruim, não é um maniqueísmo de bem e mal. É a forma de enxergar o mundo, né? Se você sofre aqui, é óbvio, porque perfeito é Deus e Deus está fora. Você sofre aqui porque você é imperfeito, é imagem e semelhança do Criador. O Deus no mundo dualista é alguém que cria, e ele criou você. Então você não é perfeito, perfeito é Deus, quem criou você. Assim, uma elevação moral da mente ou da alma sobre o corpo. Para um dualista,
O que morre é um imperfeito, portanto, seu corpo. O seu corpo, para um dualista, estou exagerando, obviamente, só para ficar dramatizado e enfatizar a diferença. É um saco de bilis, de sangue, de fezes, de urina, algo que morre, que entra em putrefação. E o que sobrevive? É o mais próximo de Deus, a alma, ou a mente, ou a consciência, sei lá o nome que você queira dar para isso. Ela sobrevive a esse mundo. Então, todas as práticas religiosas, espirituais de cunho dualista entendem o corpo como um empecilho para a elevação espiritual. Então eu posso me martirizar porque o corpo é a sede das emoções, olha só, é a sede dos desejos. Os desejos fazem a mente ficar turbilhão e eu não consigo perceber a perfeição que eu já sou porque o meu corpo deixa a minha mente nebulosa. Tá pegando a ideia? Não é só o cristianismo que pensa assim. Muitos yogis também pensam assim. Assim, aqui Deus é o criador de tudo que existe. Sua essência é criar. Né? Pensar na filosofia dual e religiões monoteístas, ou seja, o surgimento da culpa, da vergonha e da falta. Isso é o crivo, é a essência dos homens e mulheres que entendem o mundo de forma dual. Se existe um outro mundo que é perfeito, esse aqui é imperfeito. Se eu moro nele, também sou imperfeito. Sofro por quê? Porque eu sou imperfeito. Onde está a vida boa? Em outro mundo. Então eu espero, daí vem a esperança, um mundo vindouro chegar, para então alcançar a redenção, a salvação, a libertação das agruras do mundo. No dualismo, Deus, então, ele é transcendente. E a preocupação maior é viver de forma regrada, com valores morais ascéticos para alcançar a redenção e a justiça divina. A sua ideia, então, é pautar a sua vida aqui, pianinho, resignado, porque a vida boa está me esperando num outro lugar. E se eu não andar pianinho aqui, talvez eu não alcance o reino dos céus. Eu não alcance o mundo perfeito onde há Deus me esperando e os anjos. E aí eu posso ir para um outro mundo paralelo, um limbo, que eu vou ter que passar por lá para me purificar e aí alcançar o mundo de Deus. Se eu for muito ruim nessa vida, eu não saio desse mundo inferior. Assim, corpo e alma são irreconciliáveis, sendo o corpo a fonte das paixões, dos afetos, que obscurecem a alma, a mente. Pensando de forma dualista o yoga, devemos então acalmar o corpo por meio de asanas e pranayamas e mudras e mantras para alcançar então e ouvir a mente, a alma falar. Perceba, não é uma questão do yoga ser dual ou monista, é a questão de você interpretar o yoga de forma dual ou monista. Tá pegando a ideia? Ah, mas o que o yoga é? Dual ou monista? Então. Dependendo do intérprete, dependendo de quem faz a tradução, vai enxergar textos como o Yoga Sutra, monista ou dual. Há interlocutores do yoga, e eu chamo de teólogos, porque estudam Deus, e Deus está no Yoga Sutra, Ishvara, que pensam a divisão que o Patanjali dá de Purusha para Prakriti como dual. E há outros que pensam que é só uma divisão, como Spinoza fez, de corpo e alma, ou corpo e mente, mas que são unidos, é só uma separação de extensões, de atributos da mesma substância. Como eu devo pensar? Lembra o nome do curso, Desformação em Yoga e Meditação. Então, nós vamos aqui construindo e você vai pensando junto comigo que yoga raios você quer praticar. Qual dessas narrativas duais ou monistas fazem melhor para você? E aí eu começo a tirar você de uma certa zona de conforto, de um certo comodismo e resignação, de esperar que alguém de fora organize seu mundo. Isso eu não vou fazer. Você está esperando alguém de fora organizar a sua vida? Isso é totalmente discrepante ao yoga. O yoga vai ajudar você a retomar o seu processo criativo e aí sim perceber como a vida é melhor para você, dual ou monista. A liberdade, então, só virá no mundo dual depois. A liberdade, a salvação, a redenção, a vida boa não virá nesse mundo, mas você deve ter uma submissão a este, resignado
esperando um outro mundo. A preocupação humana no dualismo é viver com os olhos para a vida eterna, pós-morte. A vida é sempre eterna porque Deus vive fora. Assim, na perspectiva dual, quando você morre, o corpo apodrece e a alma, que é o mais próximo de Deus, volta então para o reino dos céus, para Nirvana, um mundo, até Kaivalya você pode pensar. Assim, a perspectiva dual do mundo pode se coadunar muito bem também sobre a sua perspectiva do yoga. Espero que tenha feito sentido e na próxima aula a gente vem conversando sobre a perspectiva monista do yoga, da filosofia do yoga. Muito obrigado e até o próximo encontro.